noite. Estamos dando continuidade à sessão de estudo do Panorama Bíblico da Escola Bíblica da EQWS 75. Meu nome é Mary Jose Almeida Pereira, sou a diretora atualmente da escola. Também sou mestre em educação e no momento estou fazendo doutorado em educação também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de Esdras. Eu vou fazer um panorama desse livro de uma forma bem didática para que nós venhamos a compreender o do que se trata. Então, vamos iniciar primeiro sobre o livro, né? O livro de Esdras. Ele é o 15º livro do Antigo Testamento. E, na nossa Bíblia cristã, ele está situado dentro dos livros históricos. Fica entre 2 Crônicas e o livro de Neemias. Originalmente, Esdras e Neemias compunham um só livro. Foram separados nos primeiros séculos da era cristã. Isso é importante estar destacando. E o tema principal do livro de Esdras é o retorno a Sião depois do cativeiro na Babilônia. E esse livro basicamente está dividido em 2 partes. A primeira vem contar um pouco da história do primeiro retorno dos exilados, né, do primeiro ano de Ciro o Grande, em torno de 538 a.C., até a finalização e dedicação do novo templo de Jerusalém, já no 6º ano de Dário. Né? E a segunda parte vai contar a missão subsequente de Esdras a Jerusalém e sua luta para purificar os judeus do que o livro chama de pecado do casamento com não-judeus. Bem, isso daqui é sobre o livro. Quem foi o autor do livro, né? O autor do livro foi Esdras. A tradição judaica atribui a esse escriba a autoria desse livro, além também do livro de Crônicas e de Neemias. Então, Esdras, do nome hebraico, significa aquele que ajuda, o ajudador, o auxiliador. E também ele é o personagem principal aqui na tradição judaica e ele liderou o segundo grupo de retorno de israelitas que vieram da Babilônia. Esdras é descendente de Arão, né, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras era escriba, copista da lei de Moisés, ou seja, era um entendedor, né, dessa lei. Ele era sacerdote e foi um dos judeus deportados para a Babilônia. E, segundo o que consta a história, ele se tornou conselheiro do governo persa para os negócios judaicos. E a história cujos fatos vão se narrar nesse livro, estão basicamente nessas 2 partes que eu termino de enfatizar para vocês. Qual foi a data, provavelmente, da escrita do livro de Esdras? Foi em 606 a 405 a.C., né? Mas existe um estudo que nós estamos nos baseando no panorama bíblico, tá? Da Igreja do Evangelho Quadrangular, e é do ano de 2006. E não se sabe quando ou onde foi escrito o livro de Esdras, basicamente. As estimativas a respeito de quando o livro de Esdras foi escrito geralmente vão do ano de 440 a 300 a.C. Então, embora a maior parte do livro ele tenha sido escrito em hebraico, parte do livro de Esdras foram redigidas em aramaico, que é um idioma do Império Persa, naquele contexto. Então, a inclusão do aramaico pode indicar que parte do livro de Esdras também foi escrita durante ou após o período no qual o Império Persa dominou Israel, que foi por volta de 530 a 334 a.C. Então, são essas possibilidades da data da escrita do livro de Esdras. Tá? O título do livro
O título do livro Esdras recebe esse título em função de ser o personagem principal, o protagonista desse livro. Qual o tema principal aí do livro de Esdras? Deus usou reis pagãos, né, e líderes fiéis para restaurar seu povo pela restituição do culto no templo e pela reativação da lei de Moisés. Esse é um do tema, né, principal do livro, e tem como propósito contar a história dos judeus que voltaram da Babilônia. Ele continua a história de Crônica, que na verdade complementa a história de Crônicas, para que entendamos. O versículo chaves do livro de Esdras está em Esdras 6, de 21 a 22, que eu vou fazer a leitura porque ele faz a síntese da intenção principal do livro. Esdras 6, 21 a 22. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que se apartaram da imundícia da nação da terra, para buscar o Senhor, Deus de Israel, e celebrar a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinham mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O propósito principal do livro, né, além de narrar essa história, essa restituição da vida espiritual, né, essa restauração da vida espiritual do povo que estavam vindo do cativeiro da Babilônia. Então, para que eles novamente voltassem para a lei de Moisés e voltassem a adorar o Senhor com todos os ensinamentos. Então, Esdras tinha essa função como sacerdote conhecedor da lei de Moisés, ensinar para este povo, para que eles viessem novamente a adorar a um só Deus e a seguir a lei estabelecida. Agora nós vamos ter a visão panorâmica de como está estruturado o livro de Esdras. No seu esboço geral, nós podemos dividir o livro de Esdras em 2 momentos, como eu comecei situando. Primeiro, o regresso para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, que vai do capítulo 1 ao 6º. Nesse contexto, nós vamos ter o decreto do rei da Pérsia, o recenseamento do povo e a reconstrução do templo. E o segundo momento do livro de Esdras é o regresso a Jerusalém sob a liderança do Esdras. Outra leva dos judeus que regressaram com Esdras, lidando, né, com os pecados do povo, porque, como eu já falei, a função do Esdras, conhecedor da lei de Moisés, era vir para novamente ensinar o povo que estava muito tempo em cativeiro babilônico a aprender novamente, a lembrar novamente de quem era o seu Deus, a partir das leis. Então, o resumo do livro de Esdras nós poderemos pontuar da seguinte forma: Esdras 1, que é a proclamação de Ciro. Então, os judeus aqui em Esdras 1 têm a permissão do rei Ciro para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Lembro que Jerusalém tinha sido saqueada e tanto o templo estava totalmente destruído quanto os seus muros. Esdras volta para fazer para a reconstrução deste templo, que é físico, o templo físico e também espiritual daquelas pessoas. E o Neemias, que nós vamos ver daqui a pouco, ele volta para reconstruir os muros. Então, o Esdras 1 é esse cumprimento dessa profecia que tinha sido feita por Jeremias. Jeremias, ele profetizou esse retorno do povo. E o rei Ciro, né, da Pérsia, permite os judeus retornarem. E eles voltam em 2 levas, especificamente que é tratado aqui. Uma sob o comando, que nós vimos
de Zorobabel e outra sobre o comando do Esdras. O Esdras 2, capítulo 2, vai falar especificamente sobre este retorno. O retorno da Babilônia para Jerusalém, liderado pelo sumo sacerdote Zorobabel, e é feita uma contagem do povo que retornará só dos homens. Atinge um número aproximadamente de 42 mil, né? 42 mil voltando do exílio. 42 mil que estavam anos, né, sem retornar à sua terra depois de tudo que eles passaram, né? Já eram outras gerações, provavelmente já tinha, talvez, da primeira geração que foram, mas outras gerações surgiram ali no exílio. O Esdras 3, nós vamos ver como síntese, lançados alicerces já do templo. Então, ao chegar em Jerusalém, os judeus reconstroem um altar para queimar ofertas e fazer sacrifício a Deus. O povo comemora a festa dos tabernáculos e inicia a construção dos alicerces do templo. Nós poderemos perceber, desde o Esdras 2 até o 4, essa lista dos exilados, sob o comando de Zorobabel, que é o líder judeu da região, e de Jesuá também, que é o sumo sacerdote. Então, os judeus, eles reconstroem primeiro, eles foram fazer o quê? Um altar para adorar a Deus. Então, eles reconstruíram o primeiro altar, e ali eles foram adorar o Senhor. Em Esdras 4, nós vamos ver que a obra ela vai ser suspensa do templo. Então, inimigo do povo de Deus, eles enviam cartas ao Ciro, solicitando ali, questionando a questão da reconstrução do templo, e essa obra ela é parada devido a essas situações que se levantaram. Já quando nós vamos ver de Esdras de 5 a 6, o templo ele já aqui já tem a conclusão do templo, né? Então, os profetas Ageu e Zacarias mandam continuar a construção. O rei Dário consulta os registros escritos por Ciro e dá recursos e permissão para que o templo seja terminado. Então, depois de muitos anos de interrupção nessas obras do templo, Zorobabel, Jesuá e os profetas Ageu e Zacarias assumem a liderança na retomada da reconstrução desse templo. E Dário, o rei da Pérsia naquela época já, reconfirma essa deliberação que foi feita pelo rei Ciro para os judeus reconstruir o templo, e o templo aqui é concluído e dedicado. Então, nós temos aqui em Esdras de 5 a 6 esta conclusão, mas vocês viram todo esse processo de luta, né, para que eles viessem a dar conta. Mas era uma profecia que ia ser cumprida, que Jeremias fez. Em Esdras 7 e 8, nós vamos ver o novo rei, Artaxerxes, que vai permitir que Esdras retorne. Então, Esdras, que era sacerdote, ele retorna aqui já para ensinar, né, a lei de Deus ao povo, embelezar o templo e restabelecer o culto divino. 2.000 homens regressaram com Esdras, tá? Então, foi em torno de 2.000 homens. Em Esdras 9, nós temos a oração de Esdras. É muito linda. Esdras encontra o povo numa situação terrível, né? Anos e anos sem se congregarem, sem adorarem. Estavam num exílio, povo escravizado, sem estar na sua terra, sem direitos, passando por maiores situações de privações. Então, Esdras 9, ele vai encontrar o povo nessa situação, nesse contexto de frieza espiritual, nesse contexto de desesperança, né, de pecado também, porque muitos tinham casado com mulheres de outros povos e eles
e era considerado pecado, não era permitido pela lei de Moisés. Então, em Esdras de 9, 10 a 15, ele invoca a misericórdia contínua de Deus sobre eles. E o Esdras 10, porque Esdras só tem 10 capítulos, nós vamos ver o arrependimento dos culpados, né? Então, foi preciso basicamente 3 meses para que um tribunal resolvesse a situação dos culpados, onde foi ali visto a situação desses casamentos. E fosse dado o divórcio às esposas pagãs. Isto foi feito para que a vida espiritual da nação fosse preservada. E uma relação de nome dos culpados encerra o livro, começando pelos líderes religiosos e sacerdotes. Então, basicamente de 7 a 10, Esdras vai receber do rei Artaxerxes a incumbência de estar guiando, né, o grupo de judeus para Jerusalém. E ele vai descobrir que muitos dos judeus, inclusive os líderes que estavam ali religiosos, desobedeceram ao Senhor ao se casar com mulheres não israelitas e que praticavam idolatrias, não adoravam ao mesmo Deus. Então, foi feito um tribunal, aqueles que foram culpados confessaram o seu pecado e foram inquiridos a separar-se. Não vamos entrar nessa polêmica, tá? Nesse contexto desses casamentos, mas é uma reflexão interessante para a lei naquele contexto, tá? E a mensagem central do livro de Esdras, a mensagem atual para nós, que poderemos chamá-la de uma conclusão para o nosso estudo. O livro de Esdras mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas feitas a Jeremias há muito tempo atrás. Jeremias 29, 10 tem a profecia que o povo retornaria, haveria reconstrução, né? Então, contudo, a restauração ocorreu apenas parcialmente, pois Israel não alcançou uma posição de um reino independente ainda, como acontecia antes dele ser exilado. Ele permaneceu como província ainda do Império Persa. Então, no caso específico de Esdras, o enfoque desse livro é o cumprimento do decreto de Círio para a reconstrução do templo. Então, apesar de haver aquela parada da reconstrução do templo, o levante, mas o decreto que Círio tinha determinado para a reconstrução foi retomado e concluído. E a restauração espiritual do povo, ao tomar consciência do seu pecado em virtude da celebração de casamentos mistos, como nós já vimos. Então, a grande lição que se pode tirar da leitura do livro de Esdras é que Deus é o grande condutor de toda a história. Então, o livro, ao narrar esse retorno desses 2 grupos exilados da Babilônia, tanto o primeiro grupo liderado por Zorobabel e o segundo por Esdras, torna claro que a mão de Deus é que conduz e restabelece os judeus à terra concedida aos seus ancestrais e ao cumprimento da promessa feita por Deus. Então, mais uma vez, o Senhor, ele usou seus profetas para anunciar, para alertar o povo e para anunciar o que ele faria. E a obediência e a fidelidade são condições cruciais para o agir de Deus na vida do seu povo. Enquanto houver obediência e fidelidade à palavra do Senhor, haverá ação sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Haverá reconstrução, haverá avivamento e haverá salvação. Então, nós vimos aqui como lição principal do livro de Esdras essa restauração da vida espiritual do povo. Essa foi a contribuição de Esdras para aquele povo ao retornar. Foi novamente fazê-los lembrar do Deus que eles serviam, fazê-los lembrar da lei que precisava ser obedecida. Então, que fique em nosso coração esse estudo
E que nós, mesmo fazendo esse panorama por cima do livro de Esdras, vendo desde o decreto de Ciro, a lista dos exilados, só tem 10 capítulos o livro de Esdras, é rapidinho para ler. Você escuta esse panorama e depois você vem aqui e dá uma lida básica. Medite na oração e confissão de Esdras, no capítulo 9. E veja o quanto é precioso para nós andar em obediência e princípio de fidelidade. É isso, dessa forma, concluímos a nossa aula de hoje e temos algumas perguntas para ficar para nossa reflexão. Primeiro, de que forma Esdras é um exemplo a ser seguido pelos cristãos hoje? Para você refletir quando você for ler o livro de Esdras. Qual a prioridade que o povo de Deus deve dar ao louvor e adoração hoje? A função principal de Esdras era ensinar o povo a andar segundo a lei. O que levou o povo a afastar-se da lei e não praticá-la? São perguntas bem básicas para a nossa reflexão. E nunca esqueça que a nossa vida deve estar fundamentada e centralizada na palavra de Deus, que é muito perigoso nos afastarmos dos preceitos do Senhor e que a solidez e a firmeza de uma nova vida cristã depende da intensidade e profundidade com que nos apegamos à palavra de Deus. Boa noite e mais uma escola bíblica aqui concluída. Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido.